Seja bem-vindo. Nesta segunda parte sobre operações com números fracionais, nós falaremos da multiplicação e da divisão. Vamos lá. Multiplicação. Considere o seguinte exemplo: 4 vezes 1 meio. Vamos representar geometricamente esta operação. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1 meio. Então, eu tenho a metade de cada figura. Se eu tenho a metade de cada figura, então eu tenho aqui, metade mais metade dá 1 inteiro. Metade mais metade dá 1 inteiro. 1 inteiro mais 1 inteiro são 2 inteiros. Então, quer dizer que 4 vezes 1 meio é igual a 2. A partir dessa conta aqui, sem utilizar a parte geométrica, como que eu faço para encontrar esse resultado? Eu tenho aqui 4 sobre 1. Eu vou multiplicar 4 vezes 1, ou seja, multiplicando os numeradores, e vou multiplicar 1 vezes 2, os denominadores. 4 meios, ou seja, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, na multiplicação de números fracionários, nós multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Aqui nós temos a letra B, 7 terços vezes menos 1 quarto. 7 vezes menos 1, menos 7. 3 vezes 4, 12. Menos 7, 12 avos. É uma fração irredutível. Aqui eu tenho, na letra C, 1,2 vezes 3 quintos. 1,2 eu vou passar para a forma fracionária. São 12 décimos, vezes 3 quintos. 12 vezes 3, 36. 10 vezes 5, 50. 36 sobre 50. Nesse caso aqui, essa fração é redutível. Eu posso simplificar aqui por 2, porque o numerador e o denominador são pares. Então, eu tenho o seguinte: 36 por 2 dá 18. 50 por 2 dá 25. Aqui eu tenho 18 25 avos, que é uma fração irredutível. Agora nós temos a divisão. Para entender a divisão, nós vamos considerar esses dois exemplos aqui. 6 dividido por 3, que é igual a 2, e 12 dividido por 2, que é igual a 6. Notem que 6 dividido por 3 é igual a 2. Para obter esse resultado, eu poderia fazer o seguinte: 6 vezes o inverso de 3, que é 1 terço. Então, eu tenho aqui como se eu tivesse o denominador 1. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 3, 3. 6 por 3 é igual a 2. Então, eu tinha divisão por 3, eu obtive o resultado 2. 6 dividido por 3 é igual a 2, que é o mesmo que 6 vezes 1 terço. Aqui, da mesma forma, 12 dividido por 2 é igual a 6. É o mesmo que 12 vezes 1 meio, o inverso de 2. 12 vezes 1, 12. Aqui, como se tivéssemos o número 1, 1 vezes 2, 2. 12 dividido por 2 dá 6. Bom, então dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, eu tenho aqui 5 dividido por meio. Isso vai ser 5 vezes o inverso de meio é 2 sobre 1. Multiplicando aqui, então, eu tenho 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. 10 sobre 1, que é 10.
Na letra B, eu tenho 7 terços dividido por menos 1/4. Então, eu vou pegar 7 terços dividido por menos 1/4 é o mesmo que vezes o inverso de menos 1/4, que é menos 4 sobre 1. 7 vezes menos 4, menos 28. 3 vezes 1, 3. Então, menos 28 terços. Aqui eu tenho a seguinte divisão. 1,2 dividido por 3 quintos. 1,2 é 12 décimos, dividido por 3 quintos. Esse traço de fração é uma divisão. Então, eu posso pegar 12 décimos e multiplicar pelo o inverso de 3 quintos, que é 5 sobre 3. 12 vezes 5, 60. 10 vezes 3, 30. 60 sobre 30. É 60 dividido por 30. Dá uma conta exata, que é 2. Está aí o resultado. Agora, vamos resolver algumas expressões numéricas. Eu tenho aqui na letra A 1/5 mais 3 meios vezes 1/4 mais 3. Neste caso aqui, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Por quê? Numa expressão numérica, eu vou resolver primeiro multiplicação e divisão. 3 meios vezes 1/4. Para multiplicar, como nós vimos, multiplicamos os numeradores e os denominadores. Então, eu tenho 1/5 mais 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Mais 3. 3 sobre 1. Neste caso, eu fiquei só com adição de fração. Como que a gente faz adição? Temos que transformar todas as frações em frações com denominadores comuns. Tem que calcular o mínimo de 5 e 8. E no caso aqui, 1. Mas esse 1 não faz diferença. Então, dá por 2, repete o 5, dá 4. Dá por 2, repete o 5, 2, 1. Dá por 2, repete o 5, 2 por 2, 1, 1. Agora, por 5, 5 por 5, 1, 1 e 1. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Portanto, o denominador comum aqui é 40. 40, agora nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima, ou seja, denominador e numerador. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 1, 8. Mais 40 dividido por 8, 5 vezes 3, 15. Mais 40 dividido por 1, 40 vezes 3, 120. 120 mais 15, 135. Mais 8, 143. 143, 40 avos. Letra B. Nesta expressão nós temos uma divisão e nós temos adição. Eu tenho que resolver primeiro a divisão. 3/4 dividido por 1/2. Vou colocar aqui 1/2 mais. A divisão, dividir, eu sei que é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, eu tenho 3/4 vezes 1/2 é 2 sobre 1. Mais 1. Isso é igual a 1/2 mais 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Mais 1. 1 sobre 1. Então, eu tenho aqui 1/2 mais 6/4 mais 1. Eu vou somar essas frações. Para isso, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. 2 e 4. Dá por 2, dá 1. 2 por 2, 1, 1. 2 vezes 2, 4. Agora, para encontrarmos as frações equivalentes, nós dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, eu tenho
4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes 6, 6. Mais 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. 2 mais 6, 8. 8 com 4, 12. 12 sobre 4. 12 sobre 4 é 12 dividido por 4, que é igual a 3. Portanto, o resultado dessa expressão é 3.